Pois bem, pessoal, bom dia. Primeiramente falando, vamos iniciar hoje uma série de vídeos recapitulando o que a gente já aprendeu durante todo esse início de ano letivo de biologia, certo? Então, quem tiver em casa aí, pegue seu livro de biologia, abra no primeiro capítulo e vamos começar falando primeiro sobre biologia, ciência e vida, capítulo 1, dando sequência aí à primeira unidade de biologia, que é o capítulo 1, o 2 e o 3 do livro, certo? Pois bem, vamos lá. Antes de iniciarmos falando sobre biologia, a gente tem que entender que biologia nada mais é do que o sentido original, que é bio, que é de vida, né? E logia, que é estudo. Então, biologia significa estudo da vida. Isso vem do latim, que traduzido para o nosso Brasil aqui, nosso português brasileiro, significa estudo da vida. Pois bem, então, antes da vinda da internet para cá, para nossas mãos, nós tínhamos um domínio total ou quase total da natureza. Por exemplo, nossa única diversão até então era interagir com a natureza, com os animais, com as plantas e com outros seres vivos no geral, certo? Por que eu falo antes da internet? Porque quando a internet chegou, ela veio com uma proposta interessante, que era conectar pessoas em locais distintos, tá? Mas, em contrapartida, não só trouxe essa interação, né, de conectar pessoas distantes, mas também acabou isolando algumas pessoas ainda mais, tá? Então a gente tem que ter ideia de que o contato do homem com a natureza pode ser positivo ou pode ser negativo. O homem pode interagir com a natureza preservando-a, tá? Ou pode entrar em contato com a natureza destruindo-a. Isso daí vai depender da intenção do homem, tá? Com a natureza. Mas olha, tem outros benefícios também, que é com relação ao estudo do DNA, o avanço da tecnologia medicinal. Então, tudo isso se proporcionou através do contato do homem com a natureza, certo? Mas o que vem a dizer biologia para o nosso tempo hoje, certo? Então a gente tem que entender que tudo que envolve ciência, certo? Ou tecnologia, propriamente dita, parte de um pressuposto chamado pensamento científico. Por que eu tenho que falar sobre pensamento científico para vocês nesse vídeo? Por quê? Primeiro, ciência é a base de tudo que se entende hoje como conhecimento, tá? Para se fazer ciência, não é qualquer pessoa que pode fazer ciência e não é de qualquer jeito que se pode fazer ciência. Existe uma metodologia por trás. Porque se existe metodologia, existe também um conceito mais organizado do que seja um estudo. Por exemplo, para eu poder fazer um estudo relacionando o meu gatinho que está ali deitado, eu tenho que entender que o gato ele está na classe dos felinos, tá? Então o felino ele tem a capacidade de passar grande parte da noite acordado e grande parte do dia dormindo. Ele é um animal de vida noturna, tá? Então, eu vou saber que ao olhar ele dormindo ali de cabeça para baixo, o bichinho, eu vou saber que ele está entendendo a natureza dessa seguinte maneira. Eu vou descansar o dia inteiro. Quando for mais ou menos na parte da noite, eu vou sair para caçar os meus alimentos, ou brincar com minha caça, ou por aí vai. Então, eu tenho que levar em consideração o comportamento do animal, tá? Onde ele está inserido e o que ele gosta de fazer. Isso é estudá-lo, tá? Então, para a gente entender, possivelmente, com relação ao avanço da ciência e a tecnologia no nosso mundo hoje, a gente tem que entender que tudo parte do pressuposto do pensamento científico, tá? Mas por que eu tenho que estudar primeiramente o pensamento científico para depois estudar química, física, biologia, matemática e por aí vai? Como falei para vocês, ciência, a base da ciência é a organização. E a organização ela vem com o crescimento do pensamento científico, tá? Mas tá, professor, estou falando tanto aí de pensamento científico, o que vem a ser o pensamento científico? O pensamento científico nada mais é do que a procura de compreensão do mundo, tá? Observando agora atentamente tudo que se está em volta, à nossa volta. Isso ficou muito abstrato, não é? Mas vamos tentar pegar aqui minuciosidades, certo? Quando a gente fala, por exemplo, de observar o mundo,
à nossa volta, a gente não está só observando, olhando. Eu vou observar aqui o poste que está ali à minha frente. Eu vou olhar e vou dizer, beleza, eu observei o poste. Sim, mas o que você tem a inferir do poste? O que você tem a falar sobre ele? Altura, cor, distância que está de você, entendeu? São particularidades que a gente tem que observar, notar a partir da observação de determinado objeto. Então a gente já entende que o pensamento científico ele parte primeiramente da observação. Eu tenho que observar um certo material, um certo objeto, para poder depois descrevê-lo, certo? Então, na ciência, a primeira parte é observar, tá certo? Eu vou observar algo, eu vou notar algo acontecendo. Em um laboratório de química, por exemplo, eu sou químico, tá? Então eu posso falar com particularidade para vocês sobre laboratório de química. Em um laboratório de química, a gente vai chegar no laboratório e vai observar o que está disposto no ambiente laboratorial. Como, por exemplo, cadeiras, certo? Se tem cadeiras, bancada, o que tem na bancada, as vidrarias que existem nesse laboratório. Eu vou aí, a partir disso, tá, construir uma linha de sequência. Como, por exemplo, eu observei que tem ali naquela cadeira e observei que na bancada tem 3 beckers. O que é que eu vou fazer em seguida? Eu vou pegar esses beckers, pegar a cadeira, tentar me organizar no laboratório, tá certo? Lavar minhas mãos assim que eu entrar, não consumir bebida alcoólica, não consumir alimento dentro do laboratório. Tudo isso eu tenho que levar em conta assim que eu entrar no laboratório, que eu adentrar as portas do laboratório, tá? Então isso é o caráter da observação, tá certo? Depois que eu observo algo, eu vou partir agora para elaborar questões, certo? A respeito desse objeto que eu observei. Isso vai partir agora para o segundo tópico, que é elaborar hipóteses, tá? Então, eu primeiro observo o material, um objeto qualquer. Aí, depois que eu observar esse objeto, esse material, eu vou agora elaborar alguma hipótese a respeito desse material. Por exemplo, eu sei que existe uma tomada aqui à minha frente, certo? Essa tomada, eu sei que, observando ela, eu posso ter 2 estados. O estado ligado e o estado desligado. Tá? Mas, eu observei e notei isso. Notei o tamanho, que é retangular. Sei lá, deve ter 5, 6 centímetros de comprimento por 3 ou 4 centímetros de largura. Mas, sim, o que é que agora eu posso levar em consideração? Que ele vai servir para ligar alguma coisa ou desligar alguma coisa. Isso tudo partiu do pressuposto da observação. Tá? Mas e daí? Agora eu vou elaborar alguma hipótese sobre essa tomada. Vamos lá. Primeira hipótese. Se eu apertar o botão de ligar, eu posso acender o que com essa tomada? Possivelmente eu vou acender alguma lâmpada. Ou possivelmente eu vou ligar alguma resistência desse material. Tá certo? Algum material que está ligado a essa tomada. Vamos lá. Primeira hipótese é que vai ligar uma lâmpada. Então eu vou e aperto o interruptor no estado ligado. Então eu liguei. E agora eu vou notar que a lâmpada acendeu. Tá? A lâmpada acendeu, então a primeira hipótese é verdadeira. Mas se a lâmpada acendeu, não existe outro material conectado nessa tomada. Então a segunda hipótese é falsa, certo? O que é que eu vou trabalhar agora? Eu só posso trabalhar com hipóteses verdadeiras. Eu não posso trabalhar de jeito algum com hipóteses falsas. Por quê? Uma hipótese falsa vai me levar a uma observação errada e vai levar a um estudo inconclusivo depois. Eu não vou poder seguir com o meu estudo científico, certo? Lógico, eu estou dando um exemplo aqui, um exemplo bem grosseiro. Pode ser qualquer coisa que você esteja, a princípio, observando. Mas ele só pode ser levado em consideração e levado adiante, o estudo científico, se a sua hipótese for verdadeira. Caso a sua hipótese seja falsa, você vai ter que voltar ao estado de observação e elaborar novas hipóteses, tá certo? Então, depois que eu elaborei a hipótese e observei que ela é verdadeira, tá certo? Ela condiz com a realidade, eu vou agora partir para a criação de teorias. A teoria ela vai ser o aporte principal para saber se a minha hipótese é verdadeira ou não.
Mas, professor, o senhor acabou de dizer que para elaborar, seguir adiante o seu estudo científico, a hipótese tem que ser verdadeira? Sim, tem que ser verdadeira a hipótese. Mas existem alguns casos que a hipótese ela se mascara como verdadeira e só vai ser descoberto como falso lá na frente, depois de alguns certos momentos, entendeu, de estudo. Se a hipótese até então se mostrou verdadeira, eu vou elaborar algumas teorias agora, em cima da hipótese, tá certo? Então, ó, primeiro estado, observação, para o conhecimento científico, tá certo? Uma metodologia científica. A observação, eu vou observar o material ou algum objeto. Depois disso, eu vou partir agora para a elaboração de algumas hipóteses, tá certo? A hipótese é verdadeira, bom demais, muito bom. Eu vou agora elaborar teorias em cima dessa hipótese que eu sei que é verdadeira, certo? Então, hipótese falsa, cancela tudo, volta ao estado de observação, porque a partir daí agora eu vou iniciar o meu estudo mais, digamos, abrangente, tá certo? Passando disso, o que é uma teoria? A teoria ela vai me dar respaldo para dizer se meu objeto ele corresponde ao real, tá certo? Por exemplo, sei que o meu interruptor, a minha tomada, certo? Ela vai ligar uma lâmpada. Mas como isso acontece? Pois bem, como é que vai acontecer ligar essa lâmpada? Ora, eu sei que esse interruptor tem dois estados, o estado ligado e o estado desligado. Para ela poder conectar a lâmpada, ela tem que ter alguns fios passando do interruptor até chegar às conexões da lâmpada, certo? Como isso acontece? Olha, existe um bocal que conecta a lâmpada aos conectores do fio, né? Então, agora eu já sei, certo, de primeira, que para poder eu ligar o interruptor e a lâmpada acender, a conexão tem que estar com o circuito fechado. A princípio eu consigo entender isso. Mas como é que eu vou fechar um circuito, primeiramente falando? A ideia é que elétrons, certo, que estão no metal dentro do fio de cobre, eles se excitem ao interruptor ligar e fechar o circuito. É como se uma corrente passasse por dentro desse fio de cobre, tá certo? É como não é uma corrente que passa, né? E conecta até a lâmpada. A lâmpada tem um filamento tungstênio que, ao ser aquecido pela passagem de corrente, vai se expandir e vai acender. Isso eu falo da lâmpada incandescente. A lâmpada de LED segue outro princípio que eu vou falar daqui a pouco, tá certo? Então, ó, a primeira teoria foi elaborada, a primeira teoria está pronta. Falta agora testar essa teoria para saber se é de fato isso que acontece. E aí eu vou testar. Mais uma vez eu vou lá e ligo o interruptor e vou observando. Se a lâmpada vai aquecendo, é porque realmente há passagem de corrente para a lâmpada até o filamento de tungstênio da lâmpada incandescente, ele meio que encandecer, ele explodir luz, tá? E aí ela acende. Depois da teoria, nós temos outro momento, que é a criação de uma lei, tá certo? O que é uma lei? A lei é a abrangência da teoria. É como se fosse uma validação da teoria. A lei ela vem para compilar todo o meu estudo a respeito de um certo objeto ou um certo material. Então a lei é praticamente o último estágio do conhecimento científico enfim, do conhecimento científico, certo? Para eu poder fazer ciência, eu tenho que entender exatamente todos esses processos científicos, tá certo? Que é a observação, tá certo? A criação da hipótese, a criação da lei, caso a hipótese seja verdadeira, e depois a criação da teoria, caso a hipótese seja verdadeira, ou a criação da lei, caso a teoria seja verdadeira, certo? Então, partindo desses 4 princípios do conhecimento científico, eu vou poder agora criar um estudo científico baseado nisso. Então, ó, eu tenho que ter o caráter dedutivo, tá certo? Eu tenho que olhar para algo de imediato e pensar como o cientista pensa. Como o cientista pensa? Ele pensa de forma dedutiva. Ele vai olhar para algo já tendo a noção e a sacada de que algo pode estar ali relacionado à ciência. É assim que um cientista pensa. Ele olha e percebe, olha, eu posso extrair daqui, desse material, um certo estudo científico
para poder, sei lá, levar adiante uma pesquisa ou, sei lá, levar adiante uma tecnologia maior ou melhor, tá? Então a gente tem que ter a questão de criticidade, tá? Eu tenho que criar em mim a questão da pergunta, eu tenho que questionar tudo. Coloque isso na sua cabeça. Você tem que saber questionar as coisas, não aceite tudo como verdade, tá certo? A verdade, ela só vai aparecer para você caso você tenha a capacidade de perguntar. Se você não pergunta, tudo que vem até você se torna uma verdade absoluta. E não é bem assim que funciona a ciência, certo? Nós precisamos cada vez mais buscar sermos mais críticos. Não crítico de sair falando mal de tudo, não. A criticidade ela aparece quando eu percebo agora que a vida, ou tudo que está ao meu redor, funciona acerca da metodologia científica, tá certo? Então, a química, a física e a biologia são ciências que elas estão ligadas pela experimentação. Para se algo ter experimentação, eu tenho que também ter o conhecimento científico ou a criticidade científica, tá certo? Isso aconteceu com muitos cientistas antes de nós. Charles Darwin, o filho dele, Francis Darwin, John Dalton, outros e outros cientistas tiveram que utilizar o conhecimento científico também, tá certo? A metodologia científica. Então, a gente já pode ter um grande avanço aqui na ciência para poder falar propriamente dita de biologia, tá certo? Já sabemos aí os passos a passos da ciência com relação agora à metodologia científica e agora podemos avançar um pouquinho mais no conteúdo da disciplina, tá certo? Então a gente agora vai chegar ditamente no que é vida, tá certo? Para vocês, já foi debatido muito em sala de aula, o que vem a ser a vida. A vida nada mais é para a gente do que respirar. É a única coisa que podemos falar sobre vida, certo? Mas não é somente respirar. A vida ela exige de você muitas fases, tá certo? Isso olhando de um olhar mais grotesco, certo? Mas alguns cientistas eles foram mais a fundo no cerne, lá no núcleo da pergunta, tá certo? Então, a gente pode ter aqui biólogos ou médicos ou cientistas que tiveram como parâmetros muitos e muitos casos de estudos que eles já tiveram, tá certo? Então, para alguns, a biologia se tornou um campo de pesquisa que pode ser conhecido e reconhecido de forma dependente ou independente das ciências naturais, como química e física, englobando também a biologia, tá certo? Então, isso daí quer dizer o seguinte, que no século XXI, ela tem ocupado um papel de destaque muito grande entre outras ciências que buscam também a solução para grandes desafios da humanidade. Isso aí, o grande desafio atual da humanidade são dois, na verdade, os grandes, né? É descobrir como a vida surgiu e descobrir sobre a morte. Porque é justamente dois casos que nós desconhecemos até então. Nossa mente é muito finita para poder entender duas coisas de grande magnitude, como a vida e a morte, que são antagonistas, tá certo? Então, para alguns cientistas, a vida ela tem a caracterização por autorreplicação, mutabilidade e troca de material genético ou de material e energia para o meio ambiente. Quem elaborou essa primeira teoria sobre vida foi o geneticista estadunidense Norman Horowitz, certo? Ele sugeriu essa ideia de que a vida ela seja caracterizada por autorreplicação, mutabilidade e troca de matéria e energia com o meio ambiente. Ora, ele falou uma coisa interessante aqui. Para quem já é um pouco mais avançado no estudo da ciência ou da biologia, talvez estudo adiantado, vinha em outra escola, entende que isso ele está se retratando aqui com relação à célula. É a célula que faz tudo isso. Ela replica, tá certo? Ela transfere material genético, ela tem a questão da mutabilidade, ou seja, ela consegue se adequar a certos ambientes, com pH mais próximo, um pouquinho mais próximo do que ela está acostumada, e transferir matéria e energia para o meio ambiente. Tudo isso é a célula. Se nós percebemos bem, a célula é como se fosse o menor organismo do nosso corpo. Ela é a menor estrutura, tá certo, que nós podemos ter no nosso corpo para a vida, tá certo? Mas para outro cientista, que era um biólogo, tá certo? John Smith,
ele considerou que entidades com propriedades de multiplicação, variação e hereditariedade são vivas, e entidades que não apresentam uma ou mais dessas propriedades não são. Ele está dizendo o seguinte, ó, que qualquer material ou qualquer ser que possua a capacidade de multiplicação e variação e hereditariedade, eles possuem vida. Qualquer objeto ou qualquer ser que não possua essas características não possui vida. Então nós temos agora o comportamento de vivo e ser inanimado. Nesse contexto, nós podemos dizer que eu sou um ser vivo, você é um ser vivo, um animalzinho é um ser vivo, mas uma pedra não possui a capacidade de replicação, multiplicação e hereditariedade. Então ela não é um ser vivo, ela é um ser inanimado, certo? Mas olha, outros e outros cientistas também definiram a vida. E hoje nós temos grande dificuldade de definir o que é vida de fato. Por quê? Para nós que somos vivos, não conseguimos descrever de forma sintética algo que possui tamanha complexidade, tá certo? Então, para nós, a vida nada vai ser nada mais do que um manifesto de formas, tá certo? Por exemplo, eu tenho vida, eu sou vivo e posso descrever com base na minha existência. Mas isso não quer dizer que seja uma vida real, tá? Isso parte mais para o lado da filosofia, que aí eu deixo o professor Jurandir, tá certo?